Tudo começou na manhã de sábado, com uma enorme barragem de foguetes de Gaza atingindo Israel. Israel viveu hoje o dia mais sangrento dos últimos 50 anos. Nas primeiras horas do sábado, 7 de outubro, israelitas no sul do país, amontoados em porões e abrigos antiaéreos, eles ouviram enquanto os militantes do Hamas iam de casa em casa nos seus bairros, matando brutalmente civis de todas as idades e fazendo reféns. Estas casas ficavam em comunidades a poucos quilômetros desta fronteira com Gaza, onde durante 2 décadas o exército israelita controla este muro que mantém mais de 2 milhões de palestinos no que tem sido chamado de prisão ao ar livre. Pouca água, pouca eletricidade, praticamente não há saída. Israel respondeu retaliando o ataque e alguns países ocidentais mostraram apoio a Israel. Brasil até tentou e apresentou uma proposta no Conselho de Segurança da ONU que foi vetado pelos Estados Unidos. Em contrapartida, quando olhamos para a posição dos países africanos, bem, vemos que eles estão divididos. Então, por que os países africanos estão tão divididos e quais impactos tem a guerra entre Israel e a Palestina em África? Após os bombardeios, Israel declarou guerra aos palestinos. Bem, para percebermos as relações Israel e países africanos, devemos voltar a alguns anos. As relações entre Israel e os países do continente africano são longas e complexas, e essa complexidade se torna simples através da história, que nos ajuda a ver e que fica claro as diferentes posições dos países africanos quanto ao conflito atual e também as suas possíveis consequências no continente africano. Vejamos, em 1947, toda esta área abrigava quase 2 milhões de pessoas, a grande maioria deles muçulmanos e cristãos palestinos. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, na sequência do Holocausto na Europa, as recém-formadas Nações Unidas votaram pela divisão desta terra em 2 estados, um estado judeu e um estado árabe, com Jerusalém como uma entidade separada e controlada pela ONU. Mas, em 1948, milícias sionistas e grupos paramilitares levaram a cabo uma expulsão e massacre em massa de palestinos, também conhecida por Nakba, tomando as suas aldeias para expandir o Estado judeu. Isso levou a um fluxo migratório para países vizinhos, como Síria e Egito, que receberam um grande número de imigrantes. E, por causa disso e outros motivos, esses países invadiram o território de Israel, defendendo os direitos dos palestinos. Isso levou também para que os países africanos que se libertaram do regime colonial na década de 60 a serem frios para com um Israel recém-formado e solidários com a luta dos palestinos que se sentiam desenraizados das suas terras e casas em 1948. Após a Guerra de Outubro de 1973, o Bloco Continental, então Organização da Unidade Africana, cortou laços com Israel. Nesta altura, apenas um punhado de nações africanas manteve relações com Israel, enquanto a maioria rompeu laços. No entanto, um ponto de viragem fundamental ocorreu em 1978 com os acordos de Camp David entre o Egito e outros países árabes com Israel. Mr. President of the United States, Mr. President of the Arab Republic of Egypt, ladies and gentlemen, the Camp David Conference should be renamed. It was the Jimmy Carter Conference. Com o acordo de paz, muitas nações africanas decidiram que não fazia sentido permanecerem afastados e essa tendência ganhou mais força após os acordos de Oslo de 1993 e o fim da Guerra Fria. E a promessa de aproximação entre Israel e as nações africanas foi se tornando cada vez mais
uma realidade. Anos se passaram e recentemente ocorreram dois eventos importantes nas relações Israel e países africanos. A primeira foi a viagem do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu à África em 2016. A primeira vez em décadas que um primeiro-ministro israelense visitou o continente. O chefe de Estado visitou Uganda, Quênia, Ruanda e Etiópia e em 2017 até participou na tomada de posse do presidente Uhuru Kenyatta no Quênia, em Nairobi. Com isso, Israel tem vários acordos bilaterais e negócios com Etiópia, Senegal, Chad, Marrocos, Sudão e outros países do continente africano. Dentre eles, agricultura, treinamento militar, venda de material bélico, educação e outros. E hoje, diferente de antes, a maré mudou drasticamente. 44 dos 55 países africanos reconhecem a condição de Estado de Israel e perto de 13 países africanos abriram embaixadas ou consulados em Tel Aviv. Então, por que um continente que historicamente, na sua maior parte, apoiou a Palestina, está dividido? A resposta curta seria: as divisões em África destacam a tentativa de cada governo ter os seus interesses. Como eu sempre digo, países não são amigos, é sempre ou quase sempre uma questão de interesses. Então, por um lado, existem laços profundamente enraizados com o movimento palestino. Por outro, a oferta de tecnologia de ponta, assistência militar e ajuda humanitária vindo de Israel. Por exemplo, os países como Quênia, Zâmbia, Gana e a República Democrática do Congo estão entre as nações africanas que se alinharam com a posição de Israel. Já alguns dos países que se mostraram a favor da Palestina foram a África do Sul e a Argélia, mas também a União Africana partilha deste sentimento. A Comissão da União Africana, liderada por Moussa Mohamed Faki, embora expressando uma preocupação com a violência, culpou a negação dos direitos fundamentais dos palestinos e apelou a uma solução de 2 estados. Já a Argélia declarou total solidariedade com a Palestina desde o início da guerra. A Argélia sempre foi um dos principais críticos de Israel no continente. E isso não mudou. Isso porque a Argélia tem fortes ligações com a Palestina. Mas até agora você deve estar a pensar que talvez a Argélia não tem tantos negócios com Israel e a União Africana é uma organização fraca e a África do Sul está no mesmo barco e é por isso que eles estão do lado da Palestina. Se você está a pensar dessa forma, desculpa, você está errado. A África do Sul é um dos mais ferozes críticos de Israel no continente e também é o seu maior parceiro comercial no continente. Em 2021, o comércio entre Israel e os países da África subsaariana atingiu mais de 750 milhões de dólares. Israel exporta máquinas, eletrônicos e produtos químicos para o continente. E desse total, quase 2/3 foram negociados com a África do Sul. Então, podemos dizer que a África do Sul é o pilar do comércio de Israel no continente africano. A África do Sul também comercializa com a Palestina, com as exportações palestinas de azeite e outros produtos comestíveis, aumentando até 34% entre 2009 e 2021. Mas a África do Sul, pós-apartheid, tem sido talvez o maior apoiante da Palestina no continente, com Nelson Mandela a traçar paralelos famosos entre a luta dos sul-africanos negros contra o domínio branco e dos palestinos contra a ocupação de Israel. As far as Yasser Arafat is concerned, I explained to Mr. Sidney that we identify with the PLO because just like ourselves, they are fighting for the right of self-determination. I went further, however, to say that the support for Yasser Arafat in his struggle does not mean that the ANC has ever doubted the right of Israel to exist as a state legally.
E muitos grupos de direitos humanos também fizeram posteriormente essa comparação. Tanto que o embaixador de Israel na União Africana procurou o estatuto de observador para Israel no bloco. Embora o pedido tenha sido concedido, o Estatuto de Israel foi suspenso em fevereiro, depois de Argélia e África do Sul terem protestado contra essa medida. Já a Palestina, por outro lado, mantém o Estatuto de Observador da União Africana desde 2013. Isso por si só já nos diz algo. Em julho de 2022, a ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, Naledi Pandor, apelou às Nações Unidas para declararem Israel um estado de apartheid. Isso em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia, à medida que crescia a pressão ocidental sobre a África do Sul e outras nações de África e da Ásia para condenar as ações de Moscou. Pandor recusou perguntando por que as capitais ocidentais não estavam dispostas a aplicar os mesmos princípios de direito internacional quando se tratava de Israel ocupar as terras palestinas. A verdade é que todos os países africanos querem que este conflito acabe logo, para amenizar a perda de vidas e minimizar os impactos ou possíveis impactos no continente africano. Por exemplo, de acordo com a reportagem da revista Voz de América, os especialistas nigerianos dizem que o conflito pode fazer com que os nigerianos tenham dificuldades para pagar pelo combustível. Apesar do aumento de preços globais do petróleo, que poderia ajudar a indústria petrolífera do país, pode ao mesmo tempo criar problemas pela falta de capacidade de refinação do mesmo. Isso aumentaria o custo do combustível para o consumidor. É claro que Israel e a Palestina não são grandes produtores de petróleo, mas os preços globais do petróleo aumentaram 4% na segunda-feira, um sinal precoce de que os preços poderão subir ainda mais. E claro, para cada guerra ou crise, há normalmente um aumento na procura de petróleo bruto. E o aumento do petróleo aumenta o preço de importação de outras commodities. E para estes países africanos que não produzem petróleo e que suas populações dependem de importação para ter acesso a commodities, como por exemplo cereais que já estão com os preços elevados devido ao conflito na Ucrânia, terão a sua população caindo ainda mais na pobreza. Então, o nosso vídeo termina por aqui, mas olhando para o mapa, é claro ver que as pessoas vão pedir refúgio em países vizinhos, como o Egito. Porém, com a ordem de evacuação de toda a população de Gaza em 24 horas, isso iria criar uma hiperinflação migratória no Egito, o que pode criar uma crise humanitária por várias razões. O Egito já recebe refugiados do Sudão e da Líbia devido aos conflitos que estão a acontecer nestes países. O Egito também é um dos países que sofreu muito e teve um grande impacto com o conflito na Ucrânia devido à sua dependência dos grãos, cereais e oleosos que vinham da Ucrânia. Mesmo tendo novos fornecedores agora, não é como era antes e o número de pessoas só vai aumentar. Um outro problema que esses refugiados podem encontrar é o tratamento dos seus hospedeiros. Depois da Primavera Árabe, as autoridades passaram a vigiar rigorosamente a sua população. Acredito que você já tenha visto vídeos aqui no YouTube de turistas reclamando, até de youtubers, reclamando da sua estadia no Egito. E isso pode criar uma má atmosfera com os refugiados. Então, o nosso vídeo termina por aqui. Por favor, não se esqueça de dar aquele soco no like, partilhar com mais pessoas, porque isso sim me motiva a criar mais vídeos. E diga-me o que é que você acha desse conflito, o que você acha que vai acontecer, né? Se você acha que, aliás, aparentemente Israel diz ou prometeu que vai invadir a Palestina e eu espero que isso não aconteça, que até a publicação desse vídeo isso não aconteça, porque eu acredito que será uma catástrofe. Muita gente, muitos civis irão perder a vida e por aí vai. Mas deixe-me saber a sua opinião e nosso vídeo termina por aqui. Meu muito obrigado. Kanimambo, Kwoshikuro, Asante Sana. É só o começo. Tamo juntos. Peace.